Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Queridos, prestem atenção. A nossa aula de hoje é sobre carta aberta, certo? E automaticamente, a primeira informação que eu trago para vocês sobre o texto, o tipo de texto carta aberta, é que é um gênero textual argumentativo, tá? Então, ele pertence, é um tipo de texto que pertence ao gênero argumentativo. E aí, a principal característica que eu também apresento para vocês neste momento é que a carta aberta, ela pertence ao gênero argumentativo, por quê? Porque ela permite que o emissor, ou seja, aquele que emite a mensagem, aquele que vai ser responsável por redigir a carta, exponha em público suas opiniões. Então, por isso que ele pertence ao gênero textual argumentativo, porque o emissor ele vai expor as suas opiniões, tá? Ou ele vai expor as suas opiniões, ou ele vai reivindicar sobre determinado assunto. Então, observe que ele vai ter duas possibilidades. Ou ele expõe a opinião, ou ele reivindica acerca de determinado assunto, tá certo? E aí, vocês podem, de repente, questionar ou então indagarem aí, perguntarem: professor, a carta aberta é parecida com a carta pessoal? Elas são iguais? Elas são semelhantes? Não. O que vai diferenciá-las vai ser o seguinte: na carta pessoal, como o próprio nome diz, carta pessoal, gente, é algo que é particular, tá? Trata geralmente de assuntos que são particulares, né? Já a carta aberta, ela faz referência a assuntos que são de interesse coletivo. Então, normalmente a carta aberta vai abordar um problema que é de consenso geral. É um problema que atinge aquele bairro, aquela cidade, aquele estado, aquele país. Então, é um problema de interesse coletivo, de consenso geral, tá certo? E aí ela pode ser utilizada de várias formas. Ela pode ser utilizada como uma forma de protesto, né? Pode ser uma forma de protesto contra algum problema. Pode ser utilizada como um alerta, como uma forma de alertar a sociedade. Ela pode ser utilizada como um meio de conscientização. De repente você quer conscientizar alguém, alguma parte da comunidade, um grupo de pessoas, de um problema. E aí você usa o quê? Uma carta aberta, tá? Ou você pode também utilizar a carta aberta para se dirigir a um representante de uma entidade ou a um representante do governo. Então, de repente, você quer mostrar a prefeita ou ao prefeito da sua cidade que o seu bairro passa por problemas que são muito graves e que estão prejudicando todos os moradores daquele local. Então, você vai escrever uma carta aberta, justamente mostrando esses problemas e sinalizando para esse responsável que a população daquele lugar está sofrendo com aquilo, tá? Então, observe que você pode utilizar a carta aberta em várias situações. Tem um detalhe também muito importante que eu quero que vocês memorizem. Gente, a carta aberta, além de apresentar essa característica argumentativa, além de trazer a sua opinião, né? Você vai também apresentar traços persuasivos. E o que são esses traços persuasivos? São os argumentos que você utiliza para convencer o seu interlocutor. Então, você vai utilizar argumentos que convençam o seu interlocutor de que você está correto, tá? De que aquele problema existe e de que ele, na verdade, precisa ser solucionado. Então, persuadir significa convencer. E a sua carta aberta vai trazer justamente esse poder de persuasão, esse poder de convencer o seu interlocutor de que você está correto. Quanto à estrutura do texto, gente, é basicamente a estrutura de todo e qualquer texto que vocês já sabem, né? Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que nós temos algo a mais na carta aberta. A carta aberta, ela vai começar com um título. E esse título, o que você vai colocar nessa parte? Esse título ele vai trazer o destinatário. A quem você vai enviar a sua carta, tá? Essa carta ela vai ser direcionada a quem? Pronto, é o que você vai colocar no seu título, tá bom? Na introdução, você vai apresentar o problema. Qual é o problema que precisa ser resolvido? Pronto, é o que você coloca na introdução. No desenvolvimento, você vai fazer uma análise do problema. Como assim uma análise, Pro? Você vai dizer como esse problema acontece, de que forma acontece,
de que forma ele prejudica aquelas pessoas. E aí, aqui no desenvolvimento que você vai usar aquela palavrinha que eu acabei de falar, a persuasão. Aqui você vai fundamentar, você vai explicar para o seu destinatário o porquê do problema, como ele acontece, de que forma ele acontece e de que forma que ele vai prejudicar aquele grupo de pessoas, né? Ou toda aquela comunidade. E aqui você vai expor o que você pensa, a sua argumentação e, acima de tudo, você vai persuadir, você vai mostrar que as suas ideias estão corretas e que você precisa de atenção, tá certo? A conclusão, que vai ser a última parte do seu texto, vai ser quando você solicita uma solução para o problema. Então, qual seria a solução para o assunto, para o problema? O que a pessoa ou destinatário que você está dirigindo de repente ou abordando esse assunto poderá fazer para resolver ou pelo menos para minimizar esse problema? Pronto, finaliza, tá? Então, observe 4 partes aí da carta aberta: título, introdução, desenvolvimento e, por fim, a conclusão. Eu trouxe para vocês aqui, ó, um exemplo de carta aberta. Observem aí. Esse exemplo aí vai ser uma carta aberta à população. Observe que, na verdade, observem aí que nós temos o seguinte: carta aberta à população. Então, gente, observem aqui, ó. No título, eu já estou indicando quem é o destinatário. A carta está dirigida a quem? À população, tá certo? Eu vou ler para vocês o que tem na carta. Carta aberta à população. Gente, essa carta aí foi, na verdade, uma carta que foi redigida pelo Sindicato dos Bancários, né? Onde os funcionários, os bancários da Caixa Econômica Federal estavam justificando greve, né? E reivindicações, o porquê das paralisações e o que eles queriam diante das paralisações. Vamos lá. Aí tem assim: há anos lutamos para que sejam contratados mais empregados para a Caixa. Gente, observem aí, vou repetir. Há anos lutamos para que sejam contratados mais empregados para a Caixa. Pausa. Parei aí. Por quê? Porque logo de cara, aqui na introdução, o sindicato apresentou o problema, o que eles estão reivindicando. E eles estão reivindicando o quê? Mais empregados para a Caixa. Então, observem que aqui, no título, eu já coloquei o meu destinatário, certo? Aqui no título. Aqui na introdução, eu já coloquei o meu problema. Qual foi o problema que eles abordaram aí? Que eles precisam de mais empregados. Beleza. Vou ler o restante. Enquanto você, cliente, sofre com as imensas filas e com a demora no atendimento, nós, trabalhadores, sofremos por causa do excesso de tarefas, da longa jornada, das doenças do trabalho, da constante pressão, etc. Gente, observem aqui agora. Olha aí, aqui vocês já podem identificar que é um parágrafo que faz parte do desenvolvimento. Por quê? Porque ele está justificando para a gente que a falta de mão de obra, a falta de empregados, ocasiona, na verdade, uma série de problemas. E é uma série de problemas que atinge principalmente a quem? A população. E depois da população atinge a quem? A eles, aos empregados que estão sobrecarregados. Então, eles estão explicando para a gente o motivo deles reivindicarem mais empregados. Entenderam agora? Pouco tem sido feito para resolver o problema da falta de empregados no banco, de treinamento e dos sistemas complexos que são utilizados. Centenas de agências foram abertas nos últimos anos com número insuficiente de empregados. Milhares de trabalhadores saíram do banco por conta de plano de apoio à aposentadoria. Sempre fomos a favor de programas do governo como Minha Casa Minha Vida, o FIES e o aumento da oferta de crédito. Ações estas que beneficiam toda a população. Mas precisamos de condições mínimas para atender bem a todos. Precisamos de mais empregados nas agências Caixa. Nas agências da Caixa. Observem o seguinte. Eles mostraram para a gente o problema na introdução, explicaram para a gente o porquê desse problema atingir tanto a população como os trabalhadores da Caixa e, acima de tudo, eles tentaram nos convencer de que eles estão corretos, apresentando os motivos. E para finalizar, aqui na conclusão, eles já finalizam
trazendo a resolução para o problema. E qual seria a resolução para o problema? Que tivesse mais empregados nas agências da Caixa. Então, observem que eles já, na conclusão, trouxeram a solução. Então, eu tenho aí os 4 elementos. Eu tenho o título com o destinatário, eu tenho a introdução com a apresentação do problema, eu tenho o desenvolvimento, que é a explicação de como esse problema atinge a sociedade, e, por fim, eu tenho a conclusão, que é a solução para o problema. Entenderam como é fácil? Entenderam como fica, na verdade, fácil de vocês identificarem as partes, a estrutura de uma carta aberta? E assim, é um tipo de texto que faz parte do nosso cotidiano, porque nós nos deparamos com cartas desse tipo em várias situações. Então, talvez vocês nem se atentem que quando vocês vão ao banco, que os bancários estão em greve, eles colam nas portas os motivos e eles colocam justamente uma carta aberta direcionada à população para explicar e para justificar o porquê daquela greve ou o porquê daquela paralisação. Então, deu para entender direitinho? Deu para memorizar? Deu para tirar toda e qualquer dúvida? Então, ótimo, porque a gente vai ficar por aqui hoje, tá certo? Até o próximo encontro, queridos. Um beijo!